Hoje eu vou mostrar pra vocês a história do primeiro Supra utilizado no filme Velozes e Furiosos, no caso, o Supra laranja do Brian. Só que assim como o último vídeo que eu mostrei pra vocês, vai ser a história do carro na vida real, e não dentro do filme. Antes de começar, eu só tenho que lembrar vocês que as informações que eu tô passando nesse vídeo aqui, eu peguei no canal do YouTube Craig Lieberman, que no caso era o Technical Advisor do filme, o conselheiro técnico. Então o primeiro link aqui da descrição é justamente o canal dele do vídeo que eu tô falando aqui pra vocês. Então é basicamente isso, bora pro vídeo. Bom, ele falou que a história se iniciou em 1997, quando ele estava andando normalmente com seus carros. Ele já tinha alguns carros modificados porque ele gostava disso. E aí ele parou num farol, olhou pro lado e tinha um Supra. Obviamente que ele acabou chamando esse Supra para um racha, porém ele perdeu, até porque era um Supra. A partir daí ele ficou interessado no carro, começou a pesquisar um pouco sobre o modelo e alguns anos depois ele acabou achando um para vender. Era um Supra branco e o cara tava pedindo cerca de 24 mil dólares. O que não é caro, né? Porém era um Supra branco Twin Turbo de 1994, que inclusive é o do Brian. Ele tinha 27.993 milhas e era um modelo Targa. Então, era um Supra branco, tal, era bem bonito, só que aí ele decidiu fazer algumas modificações. Até porque, como eu disse pra vocês, ele gostava de fazer modificações e, pô, ele tinha um Supra, ele não ia deixar o carro estoque. Então foi aí que o carro recebeu as primeiras modificações, né? Ele fez algumas alterações na suspensão, nas rodas e principalmente na cor, que no caso, ele trocou o branco por um amarelo mica do RX-7. É esse daí. Ele também colocou um aerofólio de corrida no carro e trocou as rodas para o modelo OZ Racing Mito Aro 18. E para completar, ele ainda fez algumas modificações na interna do carro, que no caso ele trocou para amarelo, ele levou para estofar os bancos e mudou também a cor dos detalhes, e ainda colocou um sistema de som personalizado no carro, que é esse daí. Bem comum na época. Ainda tinha essas duas garrafinhas de nitro aí do lado, que é a garrafinha da maldade, né? Quando ele finalizou essa configuração, ele começou a levar o carro para alguns eventos, isso para poder exibir o carro mesmo. E aí isso foi por aproximadamente um ano. Dentro desse um ano ele fez algumas alterações no carro, só que não foram alterações muito grandes. Principalmente foi na parte das rodas, que ele trocou por essas daí, e ele também trocou o turbo do carro. Antes era um carro Twin Turbo, ou seja, tinha dois turbos, e agora ele colocou um turbo único T6. E ao longo desse tempo o carro também acabou recebendo algumas premiações, como por exemplo, prêmios de aceleração e coisas desse tipo. Ele também acabou fazendo poucas modificações na parte interna. A mais notável é que ele colocou alguns medidores HKS para poder controlar a injeção de gasolina do veículo. Eu não manjo muito, mas é isso daí que tá na tela. É meio que para monitorar, sei lá. Ele também falou que nessa época estava bem satisfeito com o veículo, ou seja, ele não pretendia mudar muito. Ele falou que usava o carro diariamente, porém quando ele queria brincar dava, até porque o carro tinha 650 cavalos. Num final de semana comum, ele acabou levando um carro para um evento e ele conheceu um cara que dizia que trabalhava num filme aí. Você já deve imaginar qual filme é, né? E aí esse cara acabou oferecendo uma proposta para ele, que era de trazer o carro dele para o filme Velozes e Furiosos 1. A partir daí, ele foi lá conhecer os estúdios da Universal e também levou algumas pessoas para poder andar no carro. Essas pessoas gostaram bastante, ficaram bem surpresas com o carro e decidiram naquela hora que era o carro que eles iriam utilizar no filme. Inclusive tem até um vídeo do Paul Walker nesse Supra quando ele ainda era amarelo, olha aí. De toda essa proposta ele tinha visto apenas um problema, que no caso era que eles iam mudar o carro da configuração inicial. Eles queriam modificar o carro para deixar ele mais aceitável para o filme. Tudo bem, nós sabemos que ele ia ganhar dinheiro, mas mesmo assim dá uma dó, né? Até porque ele falou que ele tinha acabado de montar o carro e chegou na configuração perfeita para ele. Então é uma escolha que ele tinha que pensar um pouco, né? Apesar disso, ele acabou aceitando sim. Até porque se não tivesse aceitado eu não ia estar fazendo esse vídeo falando dele. Depois disso, a Universal acabou pegando o carro e eles fizeram algumas modificações, como por exemplo, eles trocaram a cor do carro para laranja e também pegaram e trocaram o body kit do carro. Colocaram agora o famoso body kit que tá no filme. Um fato que ele falou foi que a Universal perguntou para ele qual cor ele recomendava para colocar no carro. Ele falou que recomendava era azul, vermelho ou laranja. No final eles acabaram escolhendo laranja mesmo, porque antes vocês viram que o carro tava amarelo. Se fosse eu falava amarelo mesmo, só de zoa, só para ver o que eles iam falar. Eles também mudaram a cor dos detalhes do interior, que era amarelo e foi para azul, porém você ainda consegue ver a gaiola do carro em amarelo. Eles também substituíram diversas peças do modelo e fizeram até upgrades de motor, fora os adesivos que eles colocaram também. Agora um fato é que eles utilizaram diversos Supras no filme. Como vocês podem ver aí na tela, tem uma lista e no total são 8.
Apesar disso, esse carro que eu tô falando aqui pra vocês foi o carro principal. Ele foi a melhor versão do carro, ou seja, quando o carro tava 100%. Eles utilizaram alguns outros também pra fazer as outras cenas, tanto do Supra batido, que no caso foi quando chegou, do Supra sem motor, que eles estavam configurando o carro, e também alguns carros para acrobacia, que no caso é aqueles carros que acabam pulando e caindo no chão. Obviamente que eles não iam utilizar o Supra 100% nessas cenas. Agora um fato curioso é que nesse filme eles acabaram utilizando um Supra que era preso no chão, e ele acabava balançando um pouco, isso justamente para poder fazer as cenas de dentro do carro que eles utilizavam Chroma Key. Chroma Key, para quem não sabe, é aquela tela verde ou azul que eles substituem o fundo. E esse carro que eles acabavam utilizando para essas cenas, que eu falei aqui para vocês, era justamente o carro que não tinha motor, que estava na garagem do Toretto. Pois é, dessa vocês não sabiam. Isso justamente porque ele não tinha motor, então dava para eles entrar lá e fingir que estava construindo o carro. Mas na verdade, era só um carro para gravar as cenas de dentro mesmo. Olha aí o sistema dele. E apesar de eles utilizarem diversos Supras no filme e terem diversas réplicas, apenas um carro tinha modificação no motor, que no caso era o principal que eu tô falando aqui pra vocês. Agora uma curiosidade é que nessa cena que mostra diversas peças que eles compraram, na verdade foram as peças que sobraram do Supra original. Inclusive tem até uma peça de Mustang aí no meio, foi mais pra ilustrar mesmo. E obviamente que nas cenas de salto foram utilizados carros reservas, ou essas réplicas. Eles não saltaram com o carro principal, que era esse carro que eu tô falando aqui pra vocês. E depois do filme, o que aconteceu? Então, ele falou que devolveram o carro pra ele e ele ainda ficou com o carro durante um ano, e nesse um ano ele praticamente não fez modificações no carro. Porém, ele acabou recebendo uma ligação de um cara lá da Holanda que queria comprar o carro, e ele acabou vendendo pra ele por cerca de 185 mil dólares. Bom, atualmente nós sabemos que o carro vale bem mais, porém na época ele tinha acabado de gravar o filme, ficou cerca de um ano com o carro, e se você for parar pra pensar, ele pagou 24 mil dólares no carro e vendeu por 185. Tudo bem que tinha algumas modificações que valiam uma grana, porém ele ainda saiu no lucro, mas se ele tivesse guardado um pouco mais, teria saído mais no lucro ainda. Enfim, a parte boa é que eles não fizeram nenhuma modificação no carro, e até hoje o carro tá como ele foi gravado no filme. Pelo menos isso, né? Então, em junho desse ano também saiu uma notícia que ele estava leiloando um Supra e foi leiloado por aproximadamente 550 mil dólares. E a dúvida que fica é, esse Supra que foi leiloado é o mesmo que eu falei aqui pra vocês do vídeo inteiro? E a resposta é não. Como eu falei pra vocês, foram utilizados 8 Supras no filme e esse daqui era um praticamente idêntico, porém não é o mesmo que eu tô falando aqui pra vocês. Esse daqui desse vídeo é outro. Entre eles tem algumas pequenas diferenças, como na parte da motorização e na transmissão, que no caso o que foi leiloado é automático e esse daqui não, esse daqui é manual, porém visualmente são semelhantes. E segundo Craig Lee, no caso o Technical Advisor do filme, como eu falei pra vocês, esse daqui é o Supra principal. Bom galera, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixem um like, principalmente se inscrevam aqui no canal. Vou ficando por aqui, um abraço a todos e fui. Até o próximo vídeo, falou!